Essa é a segunda live do projeto Diálogos sobre Presença, né? Vão ser 4 lives, a gente está na segunda. Para essa segunda live, eu chamei o Jefferson Arruda para estar aqui comigo conversando sobre presença e sobre o que vier para conversar mais. O que for fluindo, né? O que for vindo nesse flow aí, né? E tanto está presente. Então, antes da gente começar, é bom falar que esse projeto está sendo realizado através do edital Lei Aldir Blanc do Rio Grande do Norte, Fundação José Augusto, Governo do Estado do Rio Grande do Norte, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Então, vamos lá. Quem estiver sentado ou deitado, tá? Se estiver sentado, se conecta bem com os isquios na cadeira, pés no chão abertos, fecha os olhos. Se estiver deitado, pode ficar do jeito que está. Mas a partir de agora, se conecta com tua respiração, com o ar que entra através das suas narinas, enchendo bem os pulmões, cria consciência e exala através da boca, devagar. Controla essa saída. E logo, inspira enchendo novamente, mais uma vez, os pulmões pelo nariz. Sente a caixa torácica abrir e exala devagar. Controla a saída do ar. Uma terceira vez, já inspira novamente pelo nariz. Visualiza esse ar entrando pelas narinas. E exala pela sua boca, controlando a saída do ar. E torna esse ritmo consciente. A partir de agora, por alguns segundos, torna esse ritmo do inspirar e exalar. Se conecta com a tua respiração, se aproxima dela, conhece ela. Sempre consciente desse ritmo. Devagar, vai abrindo os olhos mais uma vez. Ainda consciente, tudo isso, da sua respiração. Se sinta no aqui e no agora. Como seu corpo está. E como a sua respiração está. Primeiramente, eu quero agradecer a disponibilidade do Jefferson estar aqui com a gente, né? Ele está conversando aqui com a gente, né? Para quem não me conhece, meu nome é Igor José, sou professor de yoga, artista da dança e massoterapeuta em andamento, digamos assim. E ainda, segundo algumas pessoas, meio bruxo, né? Na live passada eu falei muito sobre presença cênica e sobre como o yoga me fez olhar para o corpo de uma outra maneira e como isso, esse olhar, essa nova roupagem do yoga, desses corpos sutis, da conexão com a respiração, como a prática de tudo isso e a noção de tudo isso desencadeou positivamente em questões de presença cênica também para o meu trabalho com dança, que até então eu dançava numa companhia que se chama Gira Dança, né? Dancei por 4 anos e também esse contato com o Gira Dança me deu também outros olhares para o corpo, né? Para questões do corpo, para questões de cena, para questões de presença, para questões de imagem, né? Estética e construção, né? Cênica como um todo. E como depois o yoga vindo complementou bem, e quanto isso
me deu como artista, né? Me mudou como artista da maneira com que hoje eu vejo a dança e da maneira hoje como eu consciente me vejo em cena, né? Me sinto em cena consciente, né? Então, na live passada eu falei um pouco sobre isso, né? Sobre o meu olhar antes do yoga, sobre presença que vinha lá do balé clássico, né? E, e o que me deu também depois desse contato com o yoga, que ainda está em desenvolvimento, né? Em construção. Não é algo que já está feito, né? Não é algo que já está construído. São noções que eu ando muito na cabeça, pensando, e daí a ideia dessas lives vieram com esse intuito, de trazer isso à tona com outras pessoas e de saber também, poxa, o que é que elas também pensam sobre tudo isso. Então, por isso que eu trouxe pessoas que tiveram também contato com a dança ou com a arte em si, e agora também, depois de um tempo, também tem experiências com yoga e como é que isso, né, desencadeou na vida delas, né, se foi algo parecido comigo ou não. E então, primeiramente, o que é que eu venho colocar aqui é a questão que eu coloquei na live passada, mas que conversando com o Jefferson, né, e que eu quero trazer para vocês agora, é essa questão da presença estar intrínseca, de não haver um treinamento para que você se chegue até ela, digamos assim, que você conquiste ela, ou que você construa ela do zero, de que ela está intrínseca, né? E que essa ideia, talvez, dessas práticas corporais que a gente faz durante a nossa vida de artista, ou vida como um todo, né, como pessoa, elas andem de um extremo ao outro, né? Existam aquelas que acabem de modo com que a gente consiga ver essa presença que a gente já tem, né? E tem aquelas práticas que talvez nos desviem dessa presença. E a gente pense que ela está nos dando algo, mas no lugar disso, ela está só colocando uma outra couraça em cima, talvez. E aí, como eu ando falando muito sobre yoga, né? O yoga é muito uma prática poderosa, potente, né, para artistas, para pessoas colocarem na sua vida, né? E do quanto essa prática, ela agora mudando um pouco o meu pensamento, ela pode nos dar isso, né? Essa coisa de fazer com que a gente tire ali véus que estão cobrindo alguma coisa, né, da gente ali, que até outras práticas corporais colocaram mais, né, por cima. E o yoga, a meditação, práticas de aterramento, dança intuitiva, práticas mais somáticas, né? Cheguem com essa visão de que, opa, peraí, tem algo aqui por cima, vamos tirar um véu de cada vez aqui, vamos despertar uma noção, assim, uma consciência sobre aquilo que você já tem, que você não sabe que tem, né? Que ainda está meio que inconsciente. E eu quero passar agora a bola para o Jeff. Que presença é essa, né? Que presença é essa? Então, para quem não me conhece, Jefferson, sou terapeuta corporal habilitado em Yoga, Ayurveda, que é a medicina tradicional indiana, e Yoga Dance, que é um método cunhado pela Fernanda Cunha Yoga. Eu comecei a praticar yoga no ano 2000, no núcleo de yoga da UFRN, que foi fundado pelo professor Hermógenes, né? Somente 3 anos depois eu conheci a dança como expressão artística. E isso foi num projeto de extensão que Edson Claro, Edson César Ferreira Claro, nosso saudoso Edson Claro, tinha lá no departamento de artes da UFRN. Então eu vim conhecer a dança como expressão artística, cênica, corporal mais bem estruturada dentro de um projeto de extensão da UFRN, 3 anos depois de já praticar yoga. Isso não é muito comum, né? O yoga vem primeiro que a dança, na maioria das pessoas que estão assim perto da gente. E quando o Diego me convidou, aí eu vou pular um pouquinho para a nossa conversa e depois talvez surja algo da minha experiência pessoal. Mas vamos primeiro para os nossos tópicos de conversa, que eu acho que vão ser bem interessantes.
A primeira coisa que me tocou nessa questão da presença foi eu lembrar de vários métodos corporais que trabalham para tirar couraças da gente, para que reste um estado de abertura. Então a presença, ela é algo que já está, que já é. Que métodos são esses, né? Eu queria pontuar aqui alguns. Por exemplo, quem é do teatro e da dança já ouviu falar do grupo Lume, o Lume Teatro, né? E eles trabalham com vários métodos bem interessantes, mas o Lume é muito conhecido por, nas suas oficinas, levar as pessoas a uma exaustão, para, a partir dessa exaustão, começar um trabalho de abertura criativa. Outra coisa é o trabalho do Osho. O Osho, que é um guru indiano, né, que fundou um jeito próprio de desvendar e de praticar a espiritualidade. Hum, então, ele tem, por exemplo, algo chamado meditação dinâmica, que também leva a pessoa a um processo de exaustão e de catarse para poder surgir um estado de abertura e de presença. Uma terceira coisa que eu encontrei aqui nas pesquisas foi a psicoterapia reikiana, Reich, né? Reichiana, desculpe, que trabalha com o conceito de couraças. Esse conceito de couraças, né, que são os distúrbios psíquicos e emocionais que estão associados a alterações corporais. Eles deram base para toda a psicologia corporal trabalhar o conceito de doenças psicossomáticas, enfim. Tem o método Feldenkrais também. Então, essas quatro coisas eu queria trazer inicialmente, só para a gente ver nas palavras dos próprios pensadores de cada um desses conceitos e práticas, como é que eles veem o estado de presença, mesmo sem falar na palavra presença. Então, quando você entra no site do Lume, por exemplo, uma das primeiras coisas que tem lá é: trabalhar o ator é, sobretudo, e antes de mais nada, preparar seu corpo não para que ele diga, mas para que ele permita dizer. Então, preparar o corpo para que ele permita dizer. Aí você entra no site do Osho. Você digita assim no Google, meditação ativa Osho. A primeira coisa que você vai encontrar é assim, ó: essa meditação é uma maneira rápida, intensa e profunda para quebrar velhos padrões enraizados no corpo-mente, que mantém a pessoa presa ao passado, para experimentar uma expansão, liberdade, o testemunhar, o silêncio e a paz que estão escondidos por trás desses muros de prisão. Veja, se não é o desabar de algo para que a presença se revele. Aí você entra lá no, sei lá, por exemplo, Stanley Kellman, que escreveu o livro Anatomia Emocional, que é muito estudado por essas pessoas da psicologia, psicologia corporal, também é bastante estudado pelos seguidores do Osho. Aí ele diz assim, ó, nesse livro Anatomia Emocional, uma profunda reflexão sobre as conexões entre a anatomia e os sentimentos, a forma e as emoções. O autor é pioneiro no estudo do corpo e sua relação com os aspectos emocionais, psicológicos, sexuais e imaginativos da experiência humana. Um dos principais representantes da linha neo-reichiana nos Estados Unidos. Então, o que que esse livro Anatomia Emocional vai mostrar? Ele vai mostrar todas as couraças, a partir de uma análise visual que você pode fazer do corpo de alguém, que escondem um acúmulo de histórias que encobrem a presença. Aí você entra, por exemplo, na descrição do método Feldenkrais. Veja só o que diz esse método. A essência do método reside na interação entre séries de movimentos coordenados e a aprendizagem sensomotórica individual que desenvolve a pessoa através de uma profunda tomada de consciência do seu próprio corpo. A prática habitual do método consegue melhorar a consciência corporal do indivíduo através do movimento e da atenção plena.
Nesse método, procuramos investigar aqueles caminhos esquecidos da percepção, pensamento, emoção e do movimento que nos permitem viver uma vida plena, seguindo o potencial individual de cada um. Uma coisa que chama muita atenção nesse método do Feldenkrais é que várias pesquisas de movimento eles fazem a partir de bebês. Todos nós já fomos bebês na vida. Então isso significa que o nosso estado de presença, ele já nasceu conosco. Esse é um tópico, esse é um ponto que eu gostaria de conversar hoje, né, de trazer para o nosso diálogo, é que presença é algo que a gente já tem, a gente já nasce com ela. Acontece que a vida e tudo que a gente vai aprendendo encobre essa presença. E eu dei para vocês aqui a descrição de 4 métodos, de 4 autores, de linhas diferentes que se complementam, mas que todos chegam à mesma conclusão, de retirar coisas para que a presença sobre. Ouvindo você falar aí sobre esses métodos, me vem muito na cabeça o quanto mover o corpo, o quanto o contato com o teu corpo é importante, né? Ao todo, assim. Porque as pessoas olham assim, nossa, artista da dança, e é como se a dança fosse algo só para aquelas pessoas que, digamos assim, dançam. E algumas pessoas pensam que elas não precisam daquilo. E eu coloco aqui dança não como profissionalmente, assim, como uma formação ou algo do tipo, mas dança como algo essencial, né? Dança ou qualquer, digamos assim, prática corporal, né? Do tipo. E do quanto todas essas práticas aí que você falou, elas chegam a um pensamento, né? Digamos assim, e que você não precisa, e nem é para precisar, ser um profissional ou um artista da dança ou do teatro para, sei lá, que essas técnicas, essas práticas, elas cheguem mais às pessoas como um todo, e que elas não cheguem só para artistas da dança, do teatro, da performance, o quanto elas são imprescindíveis, né, nesse sentido aí. E como isso é ruim, porque talvez elas estejam muito nas suas bolinhas, né, assim, e que não cheguem, não sejam tão acessíveis às pessoas, né. E aí dentro dessas práticas já poderia colocar a prática do yoga no meio, né, ali, que eu vejo como o yoga ali ainda, apesar de estar muito distante, talvez a mais perto dessas práticas aí que você apresentou. Mas ouvindo você falar agora, eu vejo quanto o contato com o nosso corpo é importante. E talvez, se a gente tivesse o contato com ele desde o início, desde bebê, se isso fosse estimulado desde cedo, a gente não crescesse com tantas couraças. E isso prejudicasse o nosso acesso a nós mesmos, a nossa presença, né? O que tudo isso esconde. Me lembrei agora também, pode ter nada a ver, me lembrei agora também de uma animação, não sei se alguém já assistiu aí, que é chamada Soul, né? Uma animação nova da Disney com a Pixar, que é muito interessante, e tem uma cena em que no astral, tem trabalhadores no astral e tudo mais, né? Pessoas que digamos assim, desdobram astralmente, né? E vão trabalhar no astral para resgatar aquelas pessoas que caíram tanto nessa mazela, já chegando agora nessa questão das couraças e das bagagens que a gente carrega, né? Que a gente se enterra nessa coisa do eu tenho que me formar nisso, eu tenho que me formar naquilo, quanto mais eu tenho, melhor, eu tenho que trabalhar não sei quantas horas por dia, trabalho, tem que ter resultado, tem que ser já. E aí eles têm uma cena que eles vão para o astral resgatar essas pessoas, porque essas pessoas, elas perderam o brilho delas. Elas estão desacordadas num mecanismo, num automatismo.
E daí eles fazem todo um trabalho, e claro, fantasia, animação, mas ao mesmo tempo que essa pessoa tá perdida, a luz dessa pessoa tá perdida lá no astral, em meio a uma sombra que está rodeando ela, aqui na Terra ela tá completamente, parece catatônica, sabe? Assim, lobotomizada naquele trabalho que ela faz. E aí, quando eles fazem todo um trabalho de liberação com aquela alma ali no astral, a pessoa aqui, ela acorda do nada, assim, no trabalho e faz, o que é que eu estou fazendo da minha vida, sabe? O que é que eu estou fazendo aqui? E daí é muito legal isso. Ela sai derrubando tudo do escritório dela e sai correndo, assim, gritando, dançando, sabe? Vivendo. Uhum. E me lembrei muito disso agora, você sabe, assim, ouvindo você. É muito importante, é intrínseco a gente crescer e estar o tempo todo em contato com a gente mesmo, em contato com esse, como é que você fala, né? Shri, né? Com esse Shri, Sim. da Shri, né? Que chama. Enfim, né? E quanto a gente pode se perder em meio a todas essas bagagens que às vezes impõem em cima da gente, para que a gente tenha, né? E que talvez o segredo seja a consciência de tudo que a gente faz, o que a gente escolhe fazer ou não, e não deixar essas coisas engulam a gente, né? Eu vou pegar aqui um trecho do texto que você leu para mim ontem, para dar uma continuidade aqui ao nosso papo. Você diz assim, esse texto foi escrito por Diego, né, depois de, no meio de alguns processos que ele estava vivendo como bailarino na companhia Giradança. Então ele escreve assim: presença pode ser também um aglomerado de bagagens que o artista traz consigo e constrói durante sua trajetória, e talvez a diferença, mais uma vez, seja ele estar consciente de tudo isso. Presença é disponibilidade. Quando ele leu isso para mim, eu percebi alguma coisa entre repertório acumulado e o frescor do momento. Veja, a gente estava falando agora mesmo sobre as couraças que a gente, sem querer ou querendo, adquire ao longo da vida. A própria educação do corpo cênico, só para falar do ponto de vista da arte, certo? Porque a gente também é educado como corpo masculino, como corpo feminino e agora como tantos outros corpos, né? Tudo isso vai estabelecendo aos poucos couraça. Mas quando a gente diz, por exemplo, esse ator, esse bailarino, esse poeta, esse cantor, ele tem um repertório corporal, vocal muito bacana. Quanto mais repertório essa pessoa tem, isso está diretamente relacionado com a presença dela? Ou às vezes a gente entrar, por exemplo, num palco ou numa cena com uma bagagem muito fixa, muito grande, definida, programada do que a gente vai fazer, isso pode nos impedir de algo fluir naquele frescor do momento, né? Quando eu coloquei esse questionamento, eu lembrei das questões relacionadas à escassez, padrão de escassez e padrão de abundância, né? Quando a gente vibra na escassez, a gente entra num palco, a gente entra na vida ou numa reunião pensando: não estudei o bastante, não decorei, tenho que me preservar porque senão vou quebrar a perna, vou machucar o músculo, vou ficar rouco, pode dar errado. Isso é o padrão de escassez, né? E o padrão de escassez está sempre querendo fazer mais cursos, aprender mais, ter um mais repertório. Já o padrão de abundância, ele chega lá e aí eu queria trazer um conceitozinho do meu professor Lama Padma Santin, do budismo tibetano, que tem a ver com aprendizado e como a gente lida com a bagagem acumulada. Ele divide o processo de aprendizado em três etapas: pensar, contemplar e repousar. No pensar, você apreende cognitivamente o que estão lhe dizendo, ou o que você está lendo ou ouvindo, enfim, ou vendo. Você apreende aquilo. Assim, entendi, tá bom, faça de novo. Aham, tô vendo. Certo. Li, escutei, vi. Ok. Agora, o segundo ponto do aprendizado é o contemplar. Contemplar é trazer para a tua experiência de vida. Se você está lendo, contemplar é pensar exemplos na tua vida que tem a ver com aquilo que está sendo lido. Se você está cantando, é treinar na sua voz o que o professor está passando.
Se você está dançando, é fazer o passo que o coreógrafo lhe colocou. Isso é contemplar. Depois de eu estou falando isso tudo ao longo de uma aula. Depois que você pensou, aprendeu cognitivamente, contemplou, experimentou na tua vida e no teu corpo, aí você repousa. O que é repousar? Repousar é você ter a certeza absoluta de que a pessoa que entrou naquela sala não é mais a mesma. Se ela não é mais a mesma, porque ela pensou coisas novas e ela contemplou coisas novas, aquilo jamais vai sair dela. Alguma coisa vai ficar. Ela não é mais a mesma. Então, esse repousar é um momento de integração de todo o conhecimento no corpo, na psique, na mente. E a partir desse repousar, você segue com essa bagagem acumulada. Esse repousar, ele te dá, por exemplo, depois de 1 ano ou 5 anos de prática de pensar, contemplar e repousar, quando você entra numa reunião, na vida, num encontro, num palco, você não precisa trazer a priori nada, porque tudo está ali. Isso é abundância. É você ter a certeza de que através de sucessivos processos de repousar, de integrar conhecimentos, você entra para o mundo, você entra na cena pronta, farta, pronto para expressar o que vier no frescor do momento. Então, acho que esse é um ponto para a gente falar sobre presença também, sabe? A gente precisa repousar mais e ter a certeza de que tudo que a gente precisa numa mente clara, tranquila, aberta e fresca, isso pode ser um grande funil, sabe? Uma posição de mente dessa é um grande funil que sintetiza no frescor do momento toda a tua experiência e coloca em ação. Que é como se você carregasse tudo isso, mas que essas coisas elas não têm peso, né? Você falou aí do funil, eu imaginei muito bem isso. É como se a gente moldasse dentro da gente, a gente com essa visão consciente das coisas que chegam para a gente, das coisas que a gente faz, né? A gente, por essa pausa que é essencial, né? Que é super essencial pausar sempre, hoje em dia, né? Nessa rapidez, nessa dinamicidade das coisas e rede social, subindo, descendo feed, informação chegando o tempo todo. O quanto o corpo ele pede por tudo isso, né? E a gente aprender a ter esse nível, mais uma vez, eu tô falando em aprender, mas não é aprender, mas que com que a gente crie Relembrar. relembrar, com que a gente crie mecanismo para que com que a gente relembre de tudo isso, né? E a gente, se a gente for procurar, se a gente for pesquisar, tem uma infinidade de ferramentas ao nosso dispor, né, que a gente pode usar para que a gente relembre tudo isso e a gente comece a lidar com a vida com esse novo olhar, né? Com um olhar que já era para ter tido desde lá do início, que é nosso por si só, e que a gente comece a vestir as coisas com esse olhar de calma, de tranquilidade, de que cada coisa chega para ter o seu lugar ali, bonitinho, no seu cantinho, sem que pese nada. Mas isso pode parecer até utópico, né? Nos dias de hoje. Mas, ao mesmo tempo, é muito essencial a gente, sim, procurar ferramentas com que pode ser yoga, pode ser Feldenkrais, pode ser meditação ativa do Osho, pode ser dançar, simplesmente dançar, colocar uma música e dançar para você sacudir essas coisas, sei lá, a início. É tão. Que eu olho, às vezes eu olho para as pessoas e o que eu tenho vontade, acho que eu até comentei com você, né, Jefferson, na conversa que a gente teve na praia. O que eu tenho vontade é de sair abrindo a pessoa, sabe? Porque parece que a pessoa está toda colada, né? A vida colou ela de um jeito, colou o corpo dela de um jeito, e, consequentemente, também a mente dela está condicionada ao mecanismo, a uma forma de acontecer, enfim, dela ter uma conexão meio distorcida, né?
E às vezes até essa coisa da dança, de você dançar, de você colocar uma música simplesmente e dançar, já ajuda em tudo isso, para sacudir, né? Sacudir. E fazer essas cascas caírem por si, né? Por terra, né? O tanto de pele que as pessoas acumulam, né? Eu estou falando muito no sentido figurativo, mas pode ser no sentido literal também. Imagina a cobra, se ela não tivesse, se ela não quisesse se desfazer da pele que ela sempre troca. Né? Imagina aí o tanto de couraça, de pele velha que estaria ali em cima dela. E que é o que isso poderia afetar, né, na vida dela. Mas não, ela apenas tem disponibilidade, né, como você falou e leu no texto. Ela tem disponibilidade para esses processos, ela acredita, né, e deixa ir com a dor, se for para sentir dor, sente, assume as emoções ali no momento presente e só deixa a pele velha ir saindo, né? E o que eu vejo é que as pessoas elas não deixam a pele velha cair, elas não querem que a pele velha caia, né? Elas querem acumular, 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 né? Com por esse medo, talvez, de escassez, né? Que você falou, que causa a não presença, né? A não presença, tá dando, não, eu não posso perder nada, segura, apego, ansiedade, né? Enfim, é um medo, né? Acho que vem dessa coisa da sobrevivência, né? Algo muito primitivo, que é importante, mas que pode ser também uma armadilha, né? Para nós. Então, a presença, ela vibra realmente na abundância, né? Quando a gente tem a certeza e a disponibilidade de estar ali vivendo nossos processos. E a confiança também, né? Então vamos falar de abundância. A gente já falou aqui de dois tópicos, né, a respeito de presença. O primeiro tópico ele trazia o conceito de catarse e de trabalhos de exaustão, que no fundo só querem tirar de nós couraças para que a presença reste. Então a gente citou trabalhos, por exemplo, como o grupo Lume de teatro, citamos a psicoterapia Reichiana, citamos o método Feldenkrais, citamos o Neotantra do Osho, com as meditações dinâmicas. E o ponto 2 a gente viu como que o repertório acumulado na vida, na educação que a gente tem, na educação, enfim, na educação de gênero, na educação profissional e na educação artística também. Mas então, como o processo de educação ele pode nos trazer couraças e como essas couraças podem ser suavizadas com a presença para que a gente flua no momento da cena ou da vida, seja lá como for. Mas o terceiro ponto que eu queria trazer a partir da conversa aí com o Diego, essa questão da abundância, e da abundância de presença como beleza magnética, assim. Sabe, tem muita gente que não precisa ter uma beleza física dentro dos padrões esperados, não precisa ser jovem nem sarado para ter uma beleza magnética que exala e que encanta qualquer um. Eu poderia aqui dar exemplos como Fernanda Montenegro, como Caetano Veloso, Maria Bethânia. O que essas pessoas têm, né? Que nos magnetizam, que são tão belas, que são tão envolventes, né? E isso é um dos conceitos que ainda é bem pouco conhecido assim dentro do universo do yoga, que poderia ser traduzido como a semente de abundância e de beleza que tem dentro de cada um de nós, que isso é Shri, que se escreve Shree, ok? Shri. Shri, inclusive, é parte de um mantra que é feito para saudar a deusa Lakshmi, que é a deusa da abundância, da beleza, no arquétipo do hinduísmo, né? Então, o mantra da Lakshmi é Om Shri Mahalakshmiye Namaha.
que significa saudações a Lakshmi. Centra o meu grande coração. Espero que possas derramar as tuas bênçãos sobre mim. Essas bênçãos de abundância e de beleza. Então, esse Shri eu aprendi com a Fernanda Cunha no curso de formação em Yoga Dance. Depois de 15 dias bem intensos de trabalho, ela pegou toda a turma, assim, que eram umas 45 pessoas, sentou a gente em círculo e chamou de um por um, lá no meio, e perguntou. A gente tinha que estar naquele meio de roda, observado por 45 pessoas, respondendo a seguinte pergunta: qual é o seu Shri? Eu não quero saber no que você precisa melhorar, eu não quero saber seu defeito, eu não quero saber suas dificuldades. Eu quero saber o ouro que você tem escondido aí dentro de você. Isso é o seu Shri. Então, gente, esse é um tipo de coisa que a gente não reflete muito na nossa vida. Qual é o nosso Shri? Qual é o brilho que é só meu? Qual é a beleza que eu exalo, independentemente de ser careca, negro, magro, sei lá, quarentão? O que está para além disso tudo que sempre existiu e sempre existirá? Isso é o Shri. E isso é a presença magnética, que é muito desvirtuada no senso comum de alguns tipos de arte, que privilegia muito a execução corporal, o corpo estético, o padrão vocal ou o padrão estético de um ator. Aí a gente diz que esse ator, esse bailarino, essa pessoa, esse palestrante tem muita presença. Só que essa presença que se coloca no mundo mais do senso comum, no mundo mais artificial, digamos assim, na primeira camada, é uma presença que não é lá essas coisas todas, porque essa presença some, essa presença se perde, essa presença se desgasta. Mas a presença que vem da abundância, do conceito de Shri, não se desgasta. Ela pode ficar encouraçada, encoberta, mas jamais ela será destruída ou transformada ou perdida ou consumida. A gente pode alimentar isso todos os dias com a nossa prática pessoal, nossa prática espiritual, nossos rituais. Isso é o que chama no yoga de sadhana, o caminho espiritual diário para lembrar da sua essência. Então, eu acredito muito na presença também por esse viés. Você falando aí desses padrões, talvez essa presença que ela se desgaste, né? A falsa presença, a fake presença, né? E falando do Shri, né? Que é essa abundância, esse ouro interno que vibra de dentro para fora, né? Que a gente acessa. E quando a gente acessa, a gente está em presença, né? A gente é presença, né? A gente relembra a nossa presença. E mais uma vez eu só consigo relacionar muito com algumas experiências minhas com a dança antes do yoga, que nossa, eu tinha tudo isso, né? De girar não sei quantas piruetas, de ter perna hiperestendida, de ter uma ponta bonita, de ser o estético, né, que as pessoas procuravam ali para ver em cena, e que as pessoas acabam até desacostumadas a ver outros tipos de corpos em cena, porque elas são moldadas a ver só um tipo de corpo, só um tipo de movimento mecânico, de execução, monótono, e do quanto todo aquele meu trabalho, todo aquele meu condicionamento era algo que me dava talvez algo, mas ao mesmo tempo me tirava e me desviava do meu Shri. Mas eu não estou aqui, né? Isso é só, gente, uma, uma coisa uma reflexão da minha cabeça que veio agora, né? Eu olhando para o Iego lá de trás, bailarino que fazia 3 aulas de balé por dia, todo dia, né? Porque me falavam que isso era que ia me dar né? Que ia me fazer um bailarino, um grande bailarino, naquela concepção, naquele jeito de fazer dança. Porque isso também, ao mesmo tempo que me ajudou muito a chegar onde eu estou, porque eu não estou falando mal de uma técnica, eu não estou falando mal de um ego lá de trás,
Muito pelo contrário, acho que a gente tem que olhar para trás e se reconhecer que aquilo, e reconhecer e admitir que aquilo foi importante, né? E ter passado tudo aquilo. Hoje eu tenho essa visão, o quanto foi importante, mesmo me desviando de algumas coisas, mas tudo chega com uma necessidade, né? Para uma necessidade que você está necessitando naquela hora, né? Naquele momento da sua vida. Então eu olho para trás, reconheço, tiro para mim o que ficou essencial, né? O que me fez estar aqui agora, que eu acho que é justamente por ter acessado talvez ferramentas que me relembrassem dessa minha presença, eu consegui começar a olhar as coisas que estavam chegando, né, para mim de uma outra forma. A gente tem que olhar para as coisas também não com um interesse egoísta, mas de um interesse de que olhar de um jeito que pegar aquilo de uma forma em que ajudar de um lado e meio que também ter consciência de coisas que podem te prejudicar, o que aquilo vem para te ensinar ou não. E eu comecei a olhar as coisas que chegavam até mim dessa forma. E o quanto esse olhar foi muito também importante para outros lugares da minha vida, que era a abundância. Não só no sentido financeiro, mas em outros sentidos também que são bem importantes. E quanto isso também afetou a maneira como o meu corpo se organiza. Eu era uma pessoa completamente desaterrada. Eu ainda sou, né? Todo mundo é meio que assim também, mas eu era muito por processos do balé clássico, talvez, que me davam um desaterramento, da suspensão o tempo todo. Quando eu praticava isso no meu corpo, treinava isso no meu corpo, que era algo necessário, eu estava afetando também os meus outros corpos. E eu era uma pessoa completamente desaterrada nesse sentido físico também, que eu, às vezes, eu me pegava, não sentia meu pé, sabe, conectado no chão, da forma que era para estar conectado, porque eu era muito daqui, parece que eu tinha algo que me subia o tempo todo. E aí depois é que eu vim ver o quanto só essa postura da minha vida, a organização que meu corpo se encontrava, estava repercutindo em outras áreas da minha vida. Seja meu contato com responsabilidade e trabalho, de estar aqui, de estar na responsabilidade de trabalhar, de fazer meu propósito, buscar meu propósito, de ter problemas de escassez financeira. Eu estava completamente desaterrado, conectado com outro tipo de presença, que me diziam que era o importante. E essas coisas me desconectavam completamente com outras coisas da vida, pelos meus corpos sutis, né? Que eram ali padrões de escassez e desaterramento. Chega essas outras ferramentas que me dão esse estralo inicial para eu começar. Nossa, solta o quadril para baixo, solta essa bacia para baixo, distensiona seus glúteos, sabe? Sente teu pé no chão. O quanto só esses acionamentos simples eu sinto que foi me mudando, né, como pessoa e foi gerando outras coisas, começando a vibrar em outra frequência, a co-criar outras coisas na minha vida, né? Enquanto o corpo ali pode ser uma entrada, uma via, né, de ida e de volta o tempo todo. Basta a gente estar consciente, né? Muito interessante na sua fala, Igor, é que depois da gente falar tanto sobre presença ao longo desses 52 minutos, você relatou o que era ausência na sua vida, o que foi ausência. E resumidamente eu percebi que o que foi ausência na sua vida foram as pessoas te dizendo o que deveria ser presença para que você tivesse sucesso. Então, isso é uma grande lição, porque a nossa presença ninguém há de nos dizer. A nossa presença a gente sente quando esquece um pouco de tudo que nos dizem e se conecta muito mais com o nosso silêncio, com nossa individualidade, com o nosso cheiro, com o nosso jeito de se mover, de falar, de pensar.
Então a presença, ela nasce de uma intimidade muito grande com o seu eu mais profundo e não com o que as pessoas dizem para você ser. Aí você já matou assim, né? Qual é? Por que que se cria tantas couraças no corpo? Por que tantos métodos de catarse, de exaustão, para poder simplesmente a gente voltar a ser o que a gente sempre foi quando era bebê? Livres, lindos, radiantes, abundantes e magnéticos. Por quê? Porque quando a gente era bebê, deixavam a gente ser bebê, mas bastou a gente falar a primeira palavra que já disseram um monte de coisa que a gente deveria ser e que a gente deveria fazer. Então isso tirou a nossa presença. A gente vai caminhando cada dia mais para frente para algum lugar que está fora de nós e não aqui. Então como que a gente pode, né? É isso. Vamos viver, vamos seguir trocando e vamos aprender como nos conectar verdadeira e profundamente com o nosso brilho interior através disso, que é o que a gente tem agora. Que vocês possam brilhar. E gratidão, gente. Gratidão, Jefferson, mais uma vez. Encerramos aqui a live. Boa noite. Tchau.